tarde a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais um Café com a RH, que é um evento idealizado pelo Admissions Office e pelo Centro de Carreiras da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aqui a presença do nosso vice-diretor acadêmico, o professor Thales Andreassi, que quer dar um alôzinho para vocês. Professor Thales, por favor, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Luciana. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse webinar organizado pelo nosso Admissions Office, pelo nosso Centro de Carreiras, né? Quando o professor Brito e eu assumimos a diretoria da escola, nós estabelecemos 5 diretrizes estratégicas, 5 linhas de ação que a gente procura seguir em todas as ações que nós fazemos. Então, conexão, por exemplo, internacionalização da pesquisa, excelência de ensino, e uma dessas estratégias é justamente o objetivo desse webinar, que é a conexão com a prática. Nós realmente queremos ter a prática dentro da nossa escola. É muito importante fazermos o webinar, termos aqui executivos fazendo palestras para os nossos alunos, até lecionando na nossa escola. Essa abertura que nós temos com a prática realmente é muito importante. E eu acho que esse webinar vem ao encontro dessa estratégia. Muito obrigado a Luciana, a Cecília, por organizarem, e muito obrigado a vocês por participarem. Um bom webinar a todos. Muito obrigado. Obrigada, professor Thales, pela sua disponibilidade de participar. Cecília, que é a coordenadora do Centro de Carreiras, ela também quer dar um alôzinho para vocês. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Como o professor Thales mencionou, nós valorizamos muito essa proximidade com vocês, profissionais de RH, e também de outras áreas, porque nós trabalhamos muito fortemente com os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, e tudo que vocês, como empresas ou como profissionais, possam contribuir, é essencialmente importante para a formação deles, e eu acho que a gente tem muitas frentes para desenvolver ações muito interessantes ao longo desse ano, ao longo desse segundo semestre. Então, obrigada e aproveitem esse webinar. Como todos sabem, o tema da nossa conversa de hoje será Employer Branding, e o Caio Murtinho, que é economista, e ele é líder da área de contratação de Early Talents e Employer Branding da KPMG, vai nos contar um pouco sobre os conceitos e estratégias de EB na empresa dele. Caio, bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Você gostaria de se apresentar um pouquinho antes de começarmos? Oi, Lu, obrigado a vocês, obrigado a todos aí pelo convite, é sempre um prazer poder conversar com vocês e com os ouvintes. Eu adoro, inclusive, estou sentindo uma super falta desse contato diário, do abraço. Eu acho que as lives acabam aproximando a gente, né? Todo mundo estando em casa. Falando nisso, quero lembrar que eu estou em casa, eu tenho um cachorrinho, então se tiver algum barulhinho aí, a vida como ela é, a vida real aqui em casa mesmo, tá, pessoal? Mas muito obrigado. Como você falou, eu trabalho na KPMG, lidero 2 frentes de trabalho lá dentro, a contratação dos nossos trainees, que são aproximadamente 1.000 trainees por ano, são 9 programas ao longo de um ano inteiro, e também a nossa área de Employer Branding para todas as nossas áreas de contratação da KPMG no Brasil. Já trabalhei antes em outras empresas, mas assim, dentro do RH mesmo, é a minha primeira experiência fixa no RH. Anteriormente, já trabalhei com varejo, já trabalhei em uma organização sem fins lucrativos, onde lá a gente vendia também alguns projetos de Employer Branding, e daí a proximidade com o tema. Mas hoje estou aqui super feliz, acho que a minha linha mestra de trabalho aí é pessoas, e encontrei no RH esse local de poder me contactar com essas pessoas de uma maneira muito importante, que é lidando com a carreira delas, né? Muito legal, Caio. E eu preciso dar mais um aviso aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Em primeiro lugar, que as opiniões aqui manifestadas são opiniões próprias dos autores, ok? Que elas não representam necessariamente a posição institucional da FGV. E um outro aviso, vocês podem fazer perguntas a qualquer hora. Aqui eu vou fazer um bate-papo com o Caio para a gente cobrir os principais conceitos de Employer Branding,
mas eu estou recebendo aqui via Q&A e eu vou encaixando as perguntas que vocês fizerem, ok? Vamos começar, Caio. Vamos lá, Lu. Então, para começar, como você definiria employer branding? Tem vários conceitos. Eu acho que se alguém botar agora no Google, vão ter algumas coisas que se cruzam de conceitos de employer branding, vai ter toda a parte institucional, toda a parte técnica, mas eu sempre gosto muito de levar para aquilo que é empírico, para a vivência do dia a dia. Eu acho que as pessoas que fazem employer branding em outras empresas, ou que estão próximas a esse tema, elas vão sempre se deparar com algumas mudanças no que se diz respeito do que está na internet, do que está no Google, do que é o dia a dia. Então, quando você me pergunta, Caio, o que é employer branding? Assim, trazendo uma tradução livre, é o conceito, né, da nossa marca empregadora. Então, é tudo aquilo que se relaciona como você quer ser visto pelas pessoas que têm interesse em trabalhar na sua empresa. Eu sempre falo, e assim, não é muito dito isso, mas é como se fosse o marketing do RH, mas de uma maneira com um contexto muito maior, com uma profundidade muito mais densa do que simplesmente fazer a divulgação de uma vaga, por exemplo. A gente tem que entender muito como o mercado vê a nossa empresa, tem que entender muito como as pessoas estão vendo a empresa e como os funcionários lá dentro estão vendo a empresa. Então, quando você me pergunta, Caio, qual que é o conceito de employment? Gente, é tão amplo, ele se enraiza por tantos departamentos da empresa, por tantos setores fora da própria empresa, que eu não consigo te definir uma frase. Mas eu diria que é como a gente está se posicionando para o mercado e para as pessoas internamente enquanto marca empregadora. E como isso se conecta com os nossos valores, com as nossas missões de empresa, com as nossas pessoas. Então, você diria que não tem um alvo específico para o employer branding. Ele é importante tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, certo? Eu acho que são vários os alvos. Eu acho que a gente tem targets diferentes, mas quando você fala de interno e externo, é uma coisa que é clichê no mundo do employer branding a gente falar, que a gente sempre diz que o employer branding ele é feito de dentro para fora. E isso tem que ser feito assim. As empresas que fazem o contrário, com certeza estão fadadas a um insucesso próximo, porque se você tenta vender, né, a sua empresa, a sua marca, a sua área empregadora daquela empresa para fora de uma maneira que ela não representa o que é lá dentro, quando o profissional for contratado, que ele começar a ter a vivência da empresa, ele vai identificar, eu fui enganado. E isso é a pior coisa que um EB pode fazer, que uma área de employer branding pode fazer para o mercado. Então, não é que a gente tem dois alvos, de dentro e de fora. A gente tem que trabalhar muito bem e muito sinergicamente com as áreas internas para que lá fora a gente seja bem visto. Então, é um trabalho que tem que estar linkado com a parte de marketing, com a parte de onboarding, com a área de desenvolvimento, com a universidade corporativa. A EB é uma área que tem que estar conectada com várias outras áreas para que o reflexo disso no mercado seja muito positivo. Legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa cultura de employer branding dentro das empresas. Não cheguei na sua ainda, a gente vai falar daqui a pouco sobre Tá. Mas, assim, no geral, qual é a importância de uma empresa ter essa cultura de employer branding arraigada, desenvolvida? Legal. Eu acho que o tema, ele é um tema, eu posso dizer que novo, porque não é como, se a gente for falar um pouco ali da área de TI de uma empresa, da área financeira, da área de, sei lá, almoxarifado, as outras áreas são, né, a consistência de tempo dentro de uma empresa, ela é muito, desde lá de trás a gente já vê que existiam áreas correlatas a essas. Mas o employer branding, se a gente for pegar ali a história, ele começou a surgir ali nos últimos 10 anos, foi ganhando força nos últimos 6 anos, principalmente aqui no Brasil. E a importância para isso é porque, além do mercado estar cada vez mais competitivo entre as empresas, a gente sempre comenta, nossa, tem pouca vaga, mas às vezes não é a questão de ter poucas vagas, é como as vagas estão sendo vendidas ao mercado e qual tipo de profissional que a empresa está procurando. Então, pensando nisso, as empresas começaram a reforçar muito melhor a forma que elas se comunicam com o mercado. Então, as empresas tiveram que começar a deixar de a vaga é minha, quem quiser que venha. Não, se eu quero o melhor profissional e se eu sei que eu tenho uma competitividade de mercado com outras empresas ou congêneres ou quer que seja que outras empresas de mercado que não sejam concorrentes, né, de negócio,
eu tenho que saber me posicionar, eu tenho que saber vender a minha marca empregadora de uma maneira muito mais clara, muito mais transparente, com muito mais verdade. Então, acho que a importância disso é para que as empresas comecem a ter a sua atração muito mais apetitosa, né? Ela ser uma empresa realmente muito mais atrativa. Isso torna um pouco mais eficiente o trabalho dos próprios recrutadores, que deixam ali de fazer um hunting muito intenso e acabam tendo um banco muito grande, muito forte de talentos interessados na empresa, ou seja, a gente acaba parando de ligar falando, oi, eu tenho uma vaga para você, e começa a receber ligações, oi, eu quero trabalhar com você. Então, acho que, além de você tornar mais eficiente o trabalho ali de um recrutador, até mais leve aquele trabalho, você influencia em várias outras escalas que lá no final do dia você está influenciando em toda a parte financeira de uma empresa. Porque, por exemplo, um bom employer branding, ele influencia positivamente no turnover de uma empresa. Então, se você consegue diminuir esse turnover, você consegue ter custos menores de contratação, você consegue ter profissionais mais qualificados com mais tempo de casa, você consegue refletir diretamente lá no final, no caixa dessa empresa, no final de um ano fiscal. Porque tá tudo muito conectado hoje em dia. Então, a importância, eu acho que hoje é fundamental as empresas que ainda não têm uma área de employer brand definida acabam deixando isso com o marketing porque tem alguma correlação com isso, ou às vezes deixam isso com um gestor de RH, que não necessariamente lidera uma área, mas ele tem dentro do seu chapéu mais um guarda-chuva. Mas, assim, todas estão se movimentando e entendendo a importância. Então, acho que, dentro de tudo que eu falei, é muito relacionado a essa importância das pessoas, né, da empresa, de como a gente quer que elas venham até a gente, quem a gente quer atingir com a nossa empresa. Hoje, o RH está pouco preocupado do volume, que é a qualidade, né? Não é o quantos inscritos eu tive em uma posição, mas quais foram aqueles inscritos. Eu acho que o EB está totalmente relacionado com isso. Legal, e eu entendo, né, pelo tudo que você tem falado, que a implementação dessa cultura de employer branding é processual. Existe um processo para isso. Exato. E quais seriam as etapas? Por onde começar? O que deve ser considerado se as empresas quiserem partir para isso? Eu sei que não nasce do nada, né? Então, como tem que ser feito? Existe um caminho? Eu adoro essa pergunta, e sempre me fazem nas outras lives, enfim, no dia a dia, porque existe, né, as 5 etapas do EVP, as 5 etapas do EB, e isso é muito de livros, de estudos, mas, cara, para ser muito sincero, Lu, entenda primeiro a sua empresa, você tem que saber onde você está, não adianta você acabou de chegar ali para criar uma área de EB, aí você pega as 5 etapas de criação de uma área de EB ou de um EVP, e você acaba pulando vários passinhos super importantes para o entendimento da sua empresa. Então, acho que a primeira etapa é você conhecer. Caio, eu já estou aqui há 30 anos, então reconheça. Eu sempre digo que employer branding e EVP, eles têm que ser revisitados de pelo menos de 3 em 3 anos, porque as pessoas, elas mudam muito rapidamente dentro daquela empresa, os processos mudam, a visão de mercado muda, a gente está no mundo do negócio que é muito volátil, ele é elástico, então a gente tem que saber acompanhar. Então, independente do tempo de empresa, se você acabou de chegar, que foi o meu caso na KPMG, depois a gente vai falar sobre isso, ou se você está lá há 20 anos e precisa fazer, né, uma área de EB ou construir um EVP, estude sobre a empresa, entenda como os funcionários estão pensando sobre a empresa, dê uma olhada como o mercado se posiciona com aquela empresa e depois vai lá intrinsecamente ali com os seus gestores, com a sua área de desenvolvimento, com a liderança, entender quais são as nossas características, quais são os nossos pilares que a gente quer levar para o mercado. E eles têm que se conversar. Se esses pilares que você quer levar para o mercado não está conversando com que os profissionais daquela empresa veem a empresa, tem alguma coisa errada. Então, não vai adiantar você seguir os 5 passos que tem nos livros ou na internet se você não tiver essa percepção de como você quer ser visto e de como você atualmente está sendo visto, principalmente internamente, muito focado naquele EB que vai de dentro para fora. Então, se ele se cruzar, você tem um passo andado assim que é o mais difícil, é de tentar fazer esse cruzamento. Caio, como é que eu cruzo isso? Aí, vai muito de como a sua empresa
quais as ferramentas que a sua empresa te oferece, sabe? A Focus Group, a pesquisa GPS, vai ser pelas plataformas de avaliação salarial de entrevistas que tem na internet, vai ser pelas revistas especializadas da marca, para você entender como é visto. Então, tudo isso tem que ser feito uma construção conjunta com a liderança da empresa, e não só um top-down, mas assim, envolvendo todo o staff daquela empresa para o primeiro entendimento, como a empresa está sendo vista. Às vezes a gente está falando, nossa, minha empresa ela é uma empresa que preza pela colaboração. E aí você vai bater um papo com um grupo de funcionários no Focus Group, e eles falam, eu sinto muita falta da colaboração. Eu não posso vender a colaboração para o mercado enquanto eu não ajeitar dentro de casa. Entendeu? Então, acho que, independente dos passos do EVP, do EB, que a gente poderia, sabe, indicar livros para leitura, eu nunca faço isso porque eu acho que tem um passo antes. Se você, às vezes, começa do jeitinho que a regra manda, pode dar alguma coisa errada lá no terceiro passo, por exemplo. Então, eu acho que por ser uma área estratégica da empresa e por estar linkado com a sua marca, não só a empregadora, mas a marca institucional, ele é um trabalho que ele tem que ser feito dentro de casa, prioritariamente, de conversa, de bate-papo, de entendimento, e depois você vai fazendo testes no mercado. Eu acho que o teste é como a equipe de marketing. Eu acho que o marketing é muito ligado à estratégia, mas ele também é uma área que você está sempre se testando, está sempre testando o seu conteúdo e o seu público. É a mesma coisa, eu acho que é dentro da construção do Employer Brand do EVP. E quando depois que a gente fez todo esse estudo, está analisando a história e tal, quem a gente envolve primeiro? É a liderança? É o RH? É o marketing? Quem envolver primeiro? Todo mundo ao mesmo tempo? Um representante de cada departamento? O que é mais importante nesse momento? Legal. E aí vai depender muito da estrutura da sua empresa, viu, Lu? Por exemplo, na KPMG a gente tem uma área de Employer Branding que é totalmente segmentada do marketing. Então a gente consegue fazer as conexões necessárias para cada atividade. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma ação, porque Employer Branding não são só ações isoladas. A gente tem que ter isso no conceito, né? Employer Branding, ele é uma estratégia. Então, eu lembro que quando a gente começou, e depois a gente pode aprofundar, o pessoal falava, Caio, eu preciso publicar uma vaga. Eu falo, tá bom, mas esse não é meu trabalho aqui. Tá? A gente vai montar uma estratégia para a sua publicação da sua vaga, para entender quem que é o seu público-alvo, para saber quem que a gente vai atingir. E aí tem todos os stakeholders que têm que ser envolvidos. Eu acho que o RH, se a gente for escalar, né, assim, quem que é o primeiro, o segundo, eu costumo no meu dia a dia de trabalho, e isso vai muito da formatação de cada profissional de Employer Branding, como ele gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar envolvendo todo mundo. Eu coloco todo mundo numa sala, explico qual que é a estratégia e a gente vai saindo com to-dos. Mas se a gente tiver que escalar, o RH eu considero o principal, porque indiferente de como você vai sair na mídia, do que vai sair falando da sua empresa, de qual ação que você vai tomar, o primeiro contato do candidato, pessoal, personificado, vai ser com o seu profissional de RH. Então, se o seu profissional de RH não estiver por dentro da sua estratégia de Employer Branding, ela é uma estratégia falida, sabe? Se o seu marketing ele não está por dentro, mas você tem autonomia, por exemplo, de fazer as publicações pela área, enquanto uma área de EB, você pode fazer as publicações, você pode criar isso junto com uma agência, publicar dentro das diretrizes de marketing daquela empresa, mas não necessariamente o marketing precisa estar inserido 100% naquilo, você consegue tocar o barco numa emergência, mas nunca sem o profissional de RH, sem o recruiter, entendendo sobre aquela situação para que ele possa fazer a venda correta da sua estratégia. Então, se eu tivesse que escalar, eu escalaria ali o profissional de RH. A liderança, ela não entra nessa escala porque ela está junto. Eu acho que ela está do lado. A liderança tem que estar totalmente comprada com a sua estratégia de EB. Você tem que, antes de qualquer coisa, a liderança tá no topo, porque é ela quem vai te dar o aval, a carta branca para co-criar isso junto com o marketing, com o pessoal de desenvolvimento, com a estrutura de universidade corporativa, com o pessoal do RH. Então, acho que a liderança ela nem entra numa escala porque é uma escala mandatória ali para esse processo. E é importante que todos estejam envolvidos, né? Desde a liderança até o chão de fábrica. Exatamente. Eu acho que é aquilo que eu falei. Eu vou sempre voltar nisso. É de dentro para fora. Então, todos têm que estar envolvidos. A gente fez uma mudança super estratégica na KPMG, que se não fosse o envolvimento da liderança, isso nunca teria, sabe, refletido, nunca teria capitalizado para outras áreas da KPMG. Então, acho que a liderança, a carta... Assim, eu tenho uma carta branca muito legal, que a Fabiana e a Luciene, que são as minhas líderes, me
me dão na KPMG de criação, claro, tudo dentro de um compliance, isso é super importante, mas a liderança ela tem que estar, porque EB hoje ele é estratégia, ele é inteligência. A área de Employer Branding ele faz parte da inteligência da empresa. Então, ela tem que estar dentro não só da liderança, quando a gente fala de liderança do comitê executivo, né, dos executivos, mas sim de todos os gestores, de todos os líderes diretos das pessoas, de todos os líderes de áreas separadamente. Todo mundo tem que estar por dentro da estratégia. Caio, agora me diz uma coisa, existe alguma forma de identificar em qual estágio da estratégia de EB a empresa se encontra? Eu acho que a gente pode... existem vários os estágios, como, por exemplo, nossa, a gente está no início da construção, a gente já consegue sair para o mercado, a gente já tem a construção aprovada pela liderança, a gente já está num step onde nós somos reconhecidos pelo, por exemplo, o nosso conceito de marca empregadora, que eu acho que é uma coisa que os EBs buscam, né, os profissionais de EBs buscam ter essa criação muito próxima do que eles querem vender, do que a gente quer vender, mas os estágios, eles são muito claros, viu, Lu? Assim, a gente tem como saber exatamente quando a pessoa está iniciando a estratégia, ou seja, a gente começa a ver nas redes sociais, por exemplo, algumas coisas que não se conversam, ao mesmo tempo começa a fazer uma modificação de estratégia, você começa a ver mais aquela empresa, você começa a ficar mais atento ao que aquela empresa está fazendo. Então, acho que esse é um estágio inicial. E aí, quando a gente já tem o EB, a estrutura de Employer Branding, enraizada na liderança da empresa, com todos os profissionais, todo mundo já conhece aquela área, todo mundo já entende a importância, já sabe a diferença de uma estratégia de EB, de uma publicação de vaga, isso já é um estágio muito avançado. E eu acho que quando a gente fala de EVP, a gente consegue pular uma pontezinha para o EVP, que é o valor da nossa marca empregadora, e ali sim a gente consegue definir vários dos estágios, né? Quando você ainda está em estágio de pesquisa, quando você está em estágio de criação do seu conceito, quando você está aplicando isso no seu dia a dia. Eu acho que o último estágio é quando você consegue aplicar o seu EVP e o seu EB no seu produto. Isso aí é um estágio muito avançado que a gente luta muito enquanto profissionais para que a gente consiga, né, ter o nosso EVP linkado, o nosso EB e EVP linkado com o nosso serviço ou produto, o nosso delivery, né, aquilo que vai para o cliente. Isso fica muito mais fluido quando você consegue chegar nessa etapa, só que são vários steps a serem vencidos e isso vai depender muito não só da estratégia, mas de como funciona a estrutura da empresa, porque quando você tem um produto e você olha para aquele produto, você fala, quero trabalhar aqui, nossa, você venceu uma barreira sensacional, sabe? Você olha uma marca ali de sabão, você fala, nossa, queria trabalhar aqui. Ou você olha uma cerveja e fala, que delícia, como é que faz para eu trabalhar ali? Então, quando você chega nesse step, e às vezes isso chega no próprio merchandising das marcas, a gente chega com a marca empregadora no merchandising. Isso é sensacional, isso é fantástico. E eu considero um step super avançado. A gente está um pouco longe na KPMG de fazer esse delivery, porque nós temos uma gama muito grande de serviços. Os nossos deliveries eu não consigo te pontuar quais são aqui, porque são muitos. Mas quem sabe a gente chega lá, com certeza, linkando toda a nossa estratégia ao nosso entregável. Mas a gente já está, por exemplo, no step ali onde a liderança já reconhece, a liderança já entende e já imputa isso no dia a dia, nas reuniões, nas demandas, nas solicitações que cada área tem para área cliente tem para a gente. Eu ia entrar agora justamente na questão que todos querem saber. Qual o impacto do employer branding na KPMG? Você pode contar um pouquinho da história, do processo dentro da empresa. Legal. Eu não sei se tem algum trainee KPMG assistindo isso aqui, mas eles passam por esse impacto muito forte, principalmente os trainees que vivenciaram nossa última contratação, que foi o Kik. Eu acho que eles estiveram muito próximo do que é uma estratégia de employer branding, porque a gente tem um programa na KPMG de trainee, a gente contrata trainees através de um projeto de employer branding, e isso é super único. Eu conheço mais uma empresa que faz isso. É claro, toda contratação ela tem ali, né, o employer branding totalmente linkado, mas o Kik, que é uma estratégia da KPMG, ele é uma estratégia de marca empregadora 100%, onde no final os melhores envolvidos ali, candidatos envolvidos naquela estratégia, são contratados pela KPMG. É uma ação sensacional, ela é global, ela acontece no mundo inteiro, mas a importância hoje, assim, ela está na prioridade 0 aí, employer branding. Quando eu falo prioridade 0, assim, tá antes da prioridade 1, sabe?
é o que starta muitas atividades dentro da KPMG. E isso é um grande ganho, porque a área ela tem 1 ano e 9 meses, que ao mesmo tempo eu fui contratado na KPMG para criar essa área de Employer Branding. Então, é uma grande vitória, para quem trabalha com EB sabe disso, em 1 ano e 9 meses você conseguir ter uma área totalmente aproximada do nosso negócio. Então, hoje na KPMG, qualquer projeto que fale da nossa marca empregadora ou que fale de RH, a gente tem o envolvimento 100% da nossa área de Employer Branding. A gente está fazendo ações estratégicas agora de Employer Branding para manter os candidatos engajados, por exemplo, durante esse período de Covid, onde algumas vagas elas acabam realmente sendo congeladas. A área de Employer Branding está totalmente envolvida no negócio, então hoje a gente recebe chamadas de sócios da KPMG falando, eu quero fazer meu job description, mas eu quero dar um toque de como a gente vai linkar isso aos nossos valores, ao nosso conceito de marca empregadora. Então, hoje o dia a dia do EB na KPMG ele é super dinâmico, porque nós somos procurados. Anteriormente, no começo, a gente tinha que procurar. Oi, você vai fazer uma feira, fiquei sabendo, mas sabia que a gente tem que fazer com você essa feira? Então, a gente teve que meio que fazer um processo de aculturamento da nossa firma, da importância da nossa área de Employer Branding para toda a KPMG. Tem um grande ganho, eu acho que por eu também ser o líder da área de contratação de trainees, que hoje é a nossa área que mais demanda atividades de Employer Branding, pelo nível de atração ter que ser muito alto. Por exemplo, no ano passado nós tivemos 120 mil inscritos nos nossos programas de trainee. Então isso demanda muito trabalho da área de Employer Branding. Por eu estar à frente, eu consigo casar as duas coisas. E sempre os impactos que a gente tem dos nossos programas de trainee são fantásticos, são gigantescos. Eles conseguem capilarizar para toda a firma, em todo o Brasil e toda a liderança. Então, eu aproveito esse ensejo de eu ter esses 2 chapéus, aproveito para usar os nossos programas de trainee não só para um contato externo, mas para um contato interno muito aproximado, levando os conceitos de Employer Branding. Mas, Lu, você me perguntou lá, como foi esse processo? Não foi fácil. Primeiro, por não ter a área antes. Então, quando você não tem, você tem que testar absolutamente tudo. Você não sabe exatamente por onde que onde que está o meu público-alvo. Eu não sabia direito onde é que estava o público-alvo da KPMG, porque a gente não tinha uma área de inteligência, de estudo, de Employer Branding focada em entender onde que estava esse público-alvo. Então, eu lembro que no começo a gente realmente deu um Ctrl-Alt-Delete em tudo que tinha sido feito e criou do zero. E aí foi muito importante aquela carta branca que eu te comentei no começo, que a Fabi, a Luciene, na época, o Eric Toyoda, que era meu gestor, me deram para a criação, para sair do zero. E a gente começou a identificar que, a KPMG é uma firma centenária, ela é uma firma, né, que vende compliance. Imagina, a gente tem que estar em compliance. O meu serviço é o compliance. Imagina, o pessoal da Ambev tem que tomar uma cerveja, né? KPMG a gente tem que estar em compliance. A gente também toma cerveja, tá? Mas, vender isso para o mercado de uma maneira que transmitisse o quanto a nossa empresa ela pode ser friendly, o quanto a nossa empresa ela é inovadora, o quanto a nossa empresa ela é colaborativa, o quanto a gente tem liderança aproximada dos nossos colaboradores. Como que eu vendo isso de uma maneira menos formal, para que eu possa me aproximar tanto da massa dos jovens, quanto da linguagem que o mercado hoje pede, né? Eu acho que a gente foi ali abraçado por um mundo de startups, de tecnologia, por exemplo, de fintechs, de HR techs, onde a gente também tem que ir ali, né, com o mesmo tom de voz. Então, como que a gente faz isso sem perder todo o tom de consultoria, todo o tom de compliance que a gente também precisa ter na KPMG? E foi aí que a gente começou a modificar a forma de contar sobre nossas áreas. A gente criou uma assistente virtual, onde ela representava a nossa área de Employer Branding e falava com os nossos candidatos, que foi a Cris. Ela ficou 1 ano com a gente. A Cris era uma atriz, então ela que fazia a divulgação, ela tinha um chatbot onde a gente conseguia tirar dúvidas com ela, tinha o e-mail da Cris, ela era uma pessoa, as lives quem faziam eram ela, então ela que intermediava todas as lives que a gente tinha com os nossos gestores ou trainees. Então a gente começou a criar um tom de voz diferente do que a gente tinha, porque a gente estava vendo que não funcionava. E, por exemplo, em 1 ano, o que a gente tinha de mídia, de RH ali, mídia de marca empregadora, que nos últimos 3 anos da KPMG foram 300 mil pessoas, em 1 ano a gente chegou a 9 milhões de pessoas impactadas com a nossa marca empregadora. Então, em 1 ano, a gente foi muito além do que os últimos 3 da KPMG, porque a gente também, além de se testar muito bem, quando eu falo se testar, eu não sabia qual era a mídia que meu público estava. E eu estava acabando de chegar na KPMG. O que eu fiz? Vamos colocar em todas as mídias. A gente vai entender qual que vai ser o SEO, qual vai ser a conversão
dessas mídias, a gente fez inbound marketing, a gente fez todos os tipos de marketing digital que você possa imaginar, e também o marketing face-to-face. A gente, no ano passado, entramos em contato, nós mandamos WhatsApp ou fizemos ligações para aproximadamente 8 mil candidatos a trainees, sendo que eu contrato só 1.000. Então, a gente conseguiu trazer uma pessoalidade que não tinha no processo e que isso talvez acabasse afastando a KPMG. Então, quando eu te falei lá no começo qual era o processo da construção de EB, eu fiz totalmente ao contrário na KPMG, porque eu primeiro fui identificando qual que eram os gaps, e assim, imagina um transatlântico que você vai reformando com ele em movimento. Eu não podia parar. Imagina, são 1.000 vagas por ano, você não pode, peraí, gente, vamos congelar as vagas para a gente poder fazer um estudo de employer branding e aí a gente lança o mercado. Não dava, eu tenho uma área técnica que precisa dos trainees, eu tenho clientes que precisam de trainees, eu tenho outras áreas que precisam de profissionais mais seniors, não dava para parar. Então, com o barco rodando, a gente foi fazendo os testes e foi sendo super bem sucedido. Identificamos onde a gente não tinha tanta força e onde era a nossa grande força, e daí a gente seguiu ao longo do ano, que foi o ano 2019, foi um ano de grande boom ali de employer brand da KPMG, nesse sentido, porque a gente testou muito, a gente se conheceu internamente, a gente entendeu como o mercado estava se posicionando e como, sem perder a nossa essência, a nossa cultura, que é uma coisa extremamente forte, enraizada na KPMG, como a gente conseguia chegar àquelas pessoas de uma outra maneira e ser mais atrativo para elas, né? Ser a mais atrativa para aquelas pessoas. Eu posso imaginar aí o desafio que você teve com esse monte de... Mas o timão era completaço, não foi só meu mérito, não. A gente tinha um time super legal. A Hafner, que passou por lá, depois a Bruna, agora a gente tem o Rafael, e aí toda a galera de trainees, e assim, toda a área foi super... entenderam que a gente estava ali para contribuir, para melhorar o trabalho de muita gente através da estratégia de employer branding. Você está aqui hoje graças à Bruna, foi nosso contato lá. Exatamente, a Bruninha, minha filha. Agora ela voou, ela está em um outro local, fazendo estratégias por lá, e eu fico super orgulhoso também. Caio, eu já tenho aqui algumas perguntas do pessoal que está participando. Eu vou vou começar fazendo algumas, aí a gente vai encaixando, tá? Fechado. Pessoal, nós vamos responder todas dentro do nosso tempo limite, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui... E me corta também, Lu, que eu sou um paraense falante. Se não me cortar, eu vou embora aqui falando, ó. A gente vai ficar 5 horas aqui nesse negócio falando. Pode deixar, o pessoal de eventos está controlando o tempo, eu também estou. Então, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa, eu não tenho o nome das pessoas aqui, tá? Mas essa pessoa gostaria de entender um pouco a conexão do EB e do EVP. Legal. Olá, essa pessoa que a gente não sabe o nome, obrigado pela pergunta. Então, está totalmente conectado, viu? Eu acho que o EVP você não consegue chegar no EVP sem ter um EB estruturado, pelo menos eu acredito nisso, tá? Eu acho que se alguém tem uma opinião diferente, vamos conversar. Caio Murtinho, meu LinkedIn, a gente bate um papo, vai ser ótimo. Mas a minha opinião é realmente que o EVP, ele não consegue se construir sozinho sem uma estratégia de employer branding lá por trás. A gente tem que começar sempre pelo employer branding, que é a base de tudo, é onde a gente vai começar essa construção. E o EVP ele vem para fortalecer a nossa estratégia de employer branding. Então, por exemplo, normalmente, assim, numa estrutura de uma construção de um EVP, você chega, por exemplo, no conceito de marca empregadora, quais são os seus pilares que você quer trabalhar dentro do seu EVP, quem é a empresa que você quer vender para o mercado, como você vai se posicionar. Então, você chega nesse resultado com o seu EVP, mas com o EB ele consegue te ajudar, ele consegue te dar um solavanco para você acelerar esse passo a passo, porque o EB está ali no dia a dia, ele está, né? Você está na execução muito firme de tudo aquilo, e é claro, um complementa muito o outro. Eles são totalmente conectados, mas, por exemplo, a minha estratégia de employer branding na KPMG, ela está totalmente definida, ela é quadradinha. A gente tem um livro de estratégia ali de employer branding, ali, sei lá, de 60 páginas, a gente constitui todo o nosso plano de ação pelos próximos 3 anos. Mas eu não tenho ainda finalizado e definido o meu EVP concluído. Então, ele consegue andar separadamente, mas eu não acredito que a gente consiga ter o EVP individualmente sem ter antes o employer branding. E aí eu posso estar falando o contrário da opinião de algum profissional e a gente pode bater um papo sobre isso, mas a minha opinião é essa.
mas eu já tenho um resultado que eu sei que o meu EVP vai me levar, e eu estou trabalhando ao contrário. Por exemplo, quando a gente fala de conceito de marca empregadora, que o EVP ele auxilia muito nessa construção, ele te entrega isso no final de um estudo, e muito fácil, na verdade não muito fácil, mas ele já vem muito, altamente justificado o porquê daquele conceito de marca empregadora. Eu já tenho o meu, e eu estou fazendo um trabalho inverso. Ao invés de eu chegar no conceito, eu já tenho o Enjoy the Blue, que é o nosso conceito de marca empregadora, e eu estou usando o EVP que a gente está em construção, eu junto com o Rafael Saad, meu par lá em EB, a gente está trabalhando para justificar o porquê do Enjoy the Blue. E aí a gente está entrando com os nossos valores, que está numa super estratégia global de divulgação dos nossos valores, a gente está entrando com as pesquisas de mercado, com a área de desenvolvimento, para entender se faz tanto sentido quanto a gente está imaginando o Enjoy the Blue. Porque a gente procurou, junto com... Foi uma agência ajudou a gente a chegar nesse ponto, que foi a Gaudí, e quando a gente construiu isso junto com a Gaudí, o conceito de Enjoy the Blue surgiu para a gente como algo atemporal, por exemplo. Então, o Enjoy the Blue é uma coisa que qualquer pessoa pode aproveitar do nosso azul. Quer seja o profissional que já está aposentado, aquele profissional que está em processo seletivo, o profissional que já está lá há 10 anos, está aproveitando do nosso azul, o cara que pediu demissão porque não quis mais trabalhar na KPMG, mas, ele aproveitou do azul e agora ele está aproveitando do azul porque ele pediu demissão também. A gente, nesse bate-papo, está aproveitando um pouco do nosso azul. Então, a gente acredita que o Enjoy the Blue, ele é realmente algo atemporal, ele se encaixa para qualquer área de contratação, e agora a nossa missão é fazer o de trás para frente do EVP, e aí me desculpem os conservadores, mas a gente está fazendo de trás para frente, trazendo realmente ali as justificativas em torno de tudo isso, quais são os pilares que a gente consegue envolver no Enjoy the Blue. Então, por exemplo, quando a gente começou o Enjoy the Blue, a gente tinha várias faixas de tinta que pintavam as nossas publicações, os nossos materiais de marca empregadora, com o conceito de que a gente está construindo junto o nosso azul. Então, aquela pincelada mal pintada não estava concluída, a gente não tinha uma tela azul. Eu estou pincelando a minha tela azul para demonstrar que nós somos a mudança. Aí surgiu a hashtag Be The Change, que é onde a gente quer dizer que todos querem fazer parte dessa mudança, dessa transformação que a KPMG passa, de cultura, de digital, de tecnologia. E aí, depois de um tempo, eu falei, mas por que tem que ser azul? A gente pode ser o Enjoy the Blue colorido. Vambora, pinta essa tinta, vai ser totalmente colorida. E hoje a gente tem uma bandeirona colorida, que a gente já aproxima muito do Enjoy the Blue. Aqui você pode ser todas as cores. Então, isso vai se modificando, se moldando na construção do nosso EVP. A gente vai conseguindo brincar com isso aí. Legal isso, viu? A gente vê a tua motivação. Isso é muito bacana. Eu adoro! Vamos para outra pergunta. Estou fazendo na ordem, tá? Que está chegando aqui. Sabemos que o LinkedIn não é employer branding, mas é um veículo de ajuda um veículo que ajuda muito na comunicação de ED para fora da companhia. Quais as ferramentas que você mais considera importantes para a implantação do EVP? Legal, eu acho que inicialmente são as ferramentas internas. Eu sempre vou bater nisso, é de dentro para fora. Não adianta nada eu chegar com o Enjoy the Blue lá para fora, no meu Instagram, no meu LinkedIn, se dentro de casa as pessoas não sabem o que é o Enjoy the Blue. Ou minimamente os meus recrutadores não entendem o conceito do Enjoy the Blue para que eles possam me ajudar a vender isso no dia a dia de entrevista, na publicação de uma posição, enfim. Então, eu acho que as ferramentas internas usem e abusem de todas elas. Eu não sei como funciona na sua empresa, se você tem intranet, se você tem aplicativo, quais são as redes sociais. Isso tem que ser muito utilizado para que internamente as pessoas entendam o EVP, entendam o EB. E aí, quando você vai para o mercado, é muito de análise de onde está o seu público-alvo, sabe? Eu acho que o LinkedIn tem uma grande massa do público-alvo da maioria das empresas, porque ele, por mais que não seja uma ferramenta, né, direcionada para employer branding, mas ele é uma ferramenta de contratação hoje muito utilizada, quiçá a mais utilizada aí no mundo todo, onde as pessoas conseguem se conectar no tema, né, de carreira, no tema de contratação. Então, usem o LinkedIn, sim, parcialmente para isso, mas entendam onde que o público de vocês está. Como eu falei nos testes que a gente fez na KPMG, a gente testou todas as plataformas, desde Spotify a gente chegou a colocar anúncio de vaga para eu entender onde é que estava o meu público-alvo, de onde está vindo o meu lead. Então, é muito uma análise de SEO, onde você consegue identificar de onde está vindo o seu lead, de onde está vindo, né, a sua demanda, e daqueles que estão fazendo uma análise também, os contratados vieram massivamente de onde?
Porque às vezes vem muita gente, por exemplo, do Instagram, se inscrever nas nossas posições, mas no final do dia as pessoas que foram contratadas vieram do seu LinkedIn. Então, eu não quero mais o volume, eu quero, né, qualidade, eu quero que o resultado seja bom no final. Então, eu vou investir no LinkedIn. É um exemplo que eu estou dando. É fundamental que vocês que tenham um hot site de carreiras, uma landing page mínima que seja. E às vezes está atrelado a algum ATS, né, algum sistema de contratação. Então, Kenobi, Gup, todas elas oferecem site de carreira para quem contrata. Mas, por exemplo, a gente tem um ATS, hoje a gente usa o Kenobi na KPMG, mas a gente por fora também tem o nosso site de carreiras, onde a gente alimenta com conteúdos institucionais, não só com a posição, com a vaga. A gente tem uma liberdade grande ali para alimentar isso, e tudo feito pelo RH, né, pela nossa área de Employer Branding, não é pelo marketing diretamente. Então, acho que um site de carreiras é essencial para que você consiga trazer essa cultura que você quer passar com o seu EVP. E aí, vai ver, verifica onde que a sua empresa tem a aderência de público-alvo. Eu sei que, por exemplo, a KPMG ela é super aderente nos stories do Instagram para trainee. Quando eu vou falar de uma vaga mais senior, é vídeo no LinkedIn. A gente já não tem tanta aderência com post estático no LinkedIn. Então, a gente teve que estudar um pouquinho para entender. Então, acho que vale esse estudo para você. Testa onde você conseguir e faça o estudo de onde está vindo o seu lead para que você possa direcionar a aplicação do seu EVP nas mídias sociais, internamente, em mídias offline também, e através de um hot site. Uma outra pergunta aqui. O fato da empresa ter ações de impacto social fortalecem o EB? Então, por exemplo, eu estou com uma camiseta aqui do time da Eliane Momesso, da Nayana, da André Cacaso, do Caio, lá nosso time de cidadania corporativa. Essa é uma ação que a KPMG faz todos os anos com os nossos profissionais, que é o KPMG na comunidade, onde a gente leva profissionais nossos para as comunidades para fazer trabalhos sociais. É um dia super legal. Mas, por exemplo, não necessariamente uma coisa está atrelada à outra. Eu acho que sim, cidadania corporativa, ações sociais, elas contribuem muito. Porque hoje, as pessoas que estão procurando vagas, estão se inscrevendo em posições, está muito linkado tudo isso ao propósito delas. A gente tem que entender como as pessoas estão se posicionando enquanto candidatos. E a maioria deles, a gente tem uma pesquisa, independente de idade, independente de nível, quando a gente fala de um estagiário até um CEO de uma empresa, tem uma grande porcentagem que está linkada a propósito. E esse propósito pode estar enviesado muito para a cultura da empresa, pode estar enviesado para as ações sociais daquela empresa. Ele tem vários os vieses de qual é o seu propósito de estar aqui, né? Mas o propósito, ele hoje, ele sobrepõe até um pouco mais a questão salarial, a questão de remuneração, né, o estilo do escritório. Às vezes você está num escritório super pequeno, com um salário baixo, mas aquilo faz um sentido total com o propósito que você quer para sua carreira, você fica ali. Então, eu acho que as ações sociais, elas ajudam, alimentam o trabalho, né, de employer branding, sim, mas ação social não é employer branding. Ela deve ser feita indiferente da estratégia de employer branding. Eu acho que sim, ela alimenta. Eu até trouxe aqui uns dados legais, que, por exemplo, usando esse exemplo, deu um gancho legal aqui, a gente tem uma ação de employer branding rodando, agora são lives de pessoas para pessoas lá na KPMG. A gente entendeu que a nossa área técnica está oferecendo vários conteúdos técnicos de mercado, que é super legal, super interessante, muito voltado para os nossos clientes, ou para aqueles interessados naquele setor, né, de auditoria, de consultoria, de tributação. E aí agora a gente entrou com uma estratégia de employer branding, uma série de lives que chama Enjoy the Blue Lives, onde são conteúdo de pessoas para pessoas, muito voltado para a carreira, voltado para estudo de comportamental. Então, a gente está trazendo pessoas de fora, não são só profissionais da KPMG. Terça-feira agora a gente trouxe a Mari Damiati, que ela é head de RH lá na PicPay. Semana que vem a gente tem um bate-papo sobre marketing pessoal com o timão aí de influencers da internet. Então, a gente está trazendo outros conteúdos. Mas vai ter um dia que, por exemplo, vão ser conteúdos para dizer o que a KPMG está fazendo em cidadania corporativa. Imagina, eu tenho um conteúdo para vender dentro de um conceito de employer branding que vem da cidadania corporativa, que vem da ação social. Mas se eu não tivesse esse conteúdo, tudo bem, eu ia tocar o meu barco com outros conteúdos. Então, eu vou contar lá que a KPMG já arrecadou em um crowdfunding entre os funcionários R$208 mil. Isso é sensacional você falar. Isso engaja as pessoas a
a participar de um processo seletivo, querem fazer parte de uma empresa que, por exemplo, doou R$10 mil para 29 ONGs, sabe? Foram 52 toneladas de alimentos, 35 mil itens de higiene pessoal. Então, isso é legal você levar, porque é verdadeiro, é genuíno e está no nosso dia a dia. As pessoas se sentem mais empáticas em fazer parte de um processo seletivo de uma empresa que tem essa consciência de responsabilidade social. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Dando continuidade aqui, uma pergunta, na verdade são duas perguntas, eu ainda não tenho o nome dessa pessoa, depois já estou recebendo aqui com o nome. Tá Como bom. realizar o EB nas lideranças e em todos na empresa, e como fazer um bom EB sem o apoio e sem a abertura do marketing da empresa? É como, no comecinho falhou um pouquinho só, é como idealizar ou como realizar? Enraizar. Como Enraizar. Legal. É difícil. Não é fácil como a gente enraiza. Eu acho que eu tive um grande privilégio de ter a mãe KPMG ali por trás, porque a gente teve uma grande abertura, uma carta branca, como eu te falei, então isso foi muito mais fácil do que normalmente é o natural. Mas eu acho que a maneira mais fácil de você enraizar numa liderança, normalmente, assim, eu falo ali pelo meu recorte de liderança das empresas que eu conheço, das multinacionais que eu já passei ou que, enfim, estou próximo, liderança é muito linkada a número, né? Cara, independente do serviço, claro, tem toda a preocupação com as pessoas, mas a liderança ela tem que estar atenta, né, ao seu ano fiscal, ao budget, ao custo, à lucratividade, quão rentável aquela empresa é, até para que a máquina possa continuar girando. Então, quando você leva uma estratégia de employer branding desenhada, baseada em quanto essa estratégia pode influenciar positivamente no financeiro daquela empresa e o quanto as pessoas melhor contratadas e mais satisfeitas onde estão trabalhando podem influenciar no delivery de um serviço, de uma entrega, você consegue conquistar a liderança. Então, eu acho que tem muito no EB, tem muitas daquelas ações que são super legais. Um dia eu botei uma drag dentro da KPMG, foi sensacional. Foi a primeira vez que uma drag, eu acho que entrou ali para fazer um show, e não foi para fazer uma palestra. A gente montou uma balada no mês de junho do ano passado, e a gente contratou a Jimmy Queer, inclusive, é um ex-Big Brother, e ela foi até o Big Brother, até a KPMG, entrou ali. Tem muita coisa que, a gente faz de engajamento, que é super legal. Mas você tem que estar pautado muito nas justificativas, com números, com pesquisas qualitativas sobre as suas pessoas, sobre as pessoas que vão entrar. Você tem que estar justificado com pesquisas de mercado, mostrando, a gente não quer estar com essa visão de mercado, eu quero estar com essa. Para eu chegar aqui, eu preciso do seu apoio. Então, eu acho que é como você estrutura. Não adianta você pensar numa estratégia de employer branding e vender ela só porque ela é uma coisa legal, ela é friendly, ela é tudo isso, sim. Mas o quão ela participa da inteligência, da estratégia da empresa, é que você vai conseguir uma carta branca para que você possa conquistar. Eu, quando fui apresentar a área, foi uma reunião de 3 horas lá para o Marcelo De Luca, e sabe, era um book assim, explicando todo o funcionamento daquilo, mais a apresentação de PPT, então tinha toda uma estratégia pautada ali por trás para que a gente tivesse uma liberação para tocar tanto o investimento, porque EB precisa de investimento, a gente está lidando com mídia muitas das vezes, ou com atividades, com ações que necessitam de um budget, então você tem que justificar todo aquele custo, quanto também de entender como a empresa vai receber aquilo lá. E a segunda pergunta, eu não lembro, tinha uma outra pautinha. Tá no mute, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, Lu, tá desligado teu microfone. Eu tô desligando meu microfone toda hora porque o meu vizinho tá fazendo uma reforma, gente. Tá tudo bem. Como fazer um bom EB sem apoio e sem a abertura do marketing da empresa? Olha, é engraçado, porque imagina, eu cheguei lá na KPMG, do nada comecei a querer mudar como o marketing estava, quem fazia o nosso EB, né, entre aspas ali, quem fazia os contatos era o marketing da KPMG. E a gente comecei a querer mudar e tira o Genexus do ar, não vai mais existir, tira o hashtag Sangue Azul, agora é Enjoy the Blue. E quem é esse garoto, gente, que está saindo querendo mudar toda a minha estratégia de anos aqui? Então, inicialmente, por eu ter a percepção positiva da liderança, o marketing começou a dar muita mais abertura para as nossas atividades. Você não consegue chegar a um público muito grande sem o seu marketing do seu lado. Então,
eu uso muito do meu potencial de articulação, tá? Então, vou lá, vamos lá, me ajuda a postar isso aqui. Antigamente, inclusive, a Renata, que hoje é uma super amiga minha, tudo que eu tinha que fazer na rede social, no Facebook, eu mandava para ela, ela fazia. Hoje, no Facebook, eu tenho a conta da KPMG, eu consigo, por exemplo, responder os comentários enquanto RH. Então, a gente vai começando a ter conquistas, pequenas conquistas com o nosso marketing, sempre pensando, é uma galera que também tem uma estratégia. Às vezes, a estratégia de employer brand, de comunicação, ela se cruza com uma estratégia de uma comunicação de um novo produto de uma empresa. Você tem que entender, vamos tentar verificar se eu consigo soltar minha publicação amanhã e não hoje. Como é que a gente vai construir isso juntos? Eu acho que ter o apoio do marketing é fundamental para que isso saia do papel. Eu não consigo ver uma estratégia de employer branding saindo do papel assim com louvor e com um resultado muito positivo sem o apoio do marketing. O meu marketing ele tá super, teve o susto inicial, né? Porque imagina, você está acostumado a fazer um texto onde você é todo formal, eu chego lá com um texto, e aí, como você tá? Essa vaga é para você. Aí o meu marketing me voltava, Caio, precisa do e aí no começo da frase? E o pra? Pode ser para? Aí eu falava, me ajuda, vamos testar o e aí e o pra? E aí o marketing, tá bom, vamos testar. Mas era muito no diálogo para que a gente pudesse realmente testar. E eu acho que se de repente o seu marketing estivesse opondo a isso, faz a mesma coisa que você fez com a liderança, mostra a importância do employer branding. Imagina o ganho que a nossa área de marketing teve conjunto com a gente, com 9 milhões de impacto de mídia no ano passado. É muito legal isso para um relatório de marketing também. E assim, saber que aquilo foi construído em conjunto entre a gente, a minha área, a área, né, do marketing, a Kelly, a Renata, a Grace, todo mundo ali da nossa área, a Nayara. Então, saber que isso foi construído junto é um ganho para a KPMG. Então, por exemplo, ano passado, eu não ousaria a sugerir o Enjoy the Blue Lives assim, na minha chegada, no retrasado. Porque, imagina, a gente está acostumado a fazer live onde a gente realmente põe um sócio da KPMG falando com uma outra liderança de uma empresa. Agora eu estou fazendo um game, tipo um passo ou repassa com os nossos trainees na tela, ao vivo. E aí, quando a gente propôs isso, eu fui com um negócio bem low profile, sabe? Olha, só quero que vocês me liberem o Facebook da KPMG para eu fazer essa live lá. Pode ser quando a diretora... E aí foi um call com a diretora de marketing, a Beth falou, não, vamos estourar, isso tem que estourar. E a nossa primeira live ontem teve quase 2.000 pessoas assistindo, foi super legal. Então, é muito disso. A construção ela vai acontecer. A gente, enquanto EB, a gente tem muita pressa para que as coisas sejam instituídas. Eu acho que a gente também tem que manter a serenidade, né, de entender que são duas áreas que não concorrem, elas trabalham em conjunto. E, a minha dica é, se de repente não está rolando, pede uma ajudinha da sua liderança, conversa com a liderança do marketing, explica quais são os benefícios de mídia para a empresa, como que as marcas podem ser trabalhadas em conjunto, quais são as metas em conjunto de vocês. Eu acho que é muito de relacionamento e de entendimento. Por ser uma área nova, as pessoas mais conservadoras do marketing ainda não conhecem os benefícios de um bom employer branding. Mas se você apresentar, tenho certeza que eles vão entender esses benefícios e vão aderir super à sua ideia. O importante, acho que nessa questão até de trabalho junto com o marketing, é que as pessoas dos departamentos entendam, né, que estão todas debaixo da mesma marca, né? Exato. É uma construção conjunta, não é o meu departamento e o seu departamento, é uma construção conjunta. Isso é muito importante Exato. mesmo na empresa, em qualquer lugar, para que as coisas fluam, né? Exatamente. A gente tem várias campanhas na KPMG institucionais que a gente tenta trazer para dentro de casa, para dentro do marketing, porque não necessariamente elas precisam, né, tá 100% entrelaçada. Você pode dar uma tropicalizada. Às vezes uma campanha institucional, ela tá muito falando para o cliente, né? E não necessariamente falando com o candidato. A gente pode dar uma tropicalizada com o auxílio do marketing. Então, por exemplo, o Enjoy the Blue, esse conceito que eu te contei, né, das pinceladas, isso tudo veio da agência que me ajudou na construção. E agora a gente está começando a implementar agora na KPMG, eles usaram as pinceladas já nos layouts que eu peço para eles. Então, antigamente, eu pedia algum layout, ainda vinha no padrão, né, de um layout institucional de mercado. Hoje, quando a gente conversa lá com o nosso time de KMC, que chama KMC o marketing na KPMG, quando a gente começa com o nosso marketing, eles já mandam bala com as nossas pinceladas, já mandam Enjoy the Blue, já em bandeira com a nossa carinha ali do que a gente quer quanto marca empregador. Então, é uma construção mesmo, e ela demanda um pouquinho de tempo até que você consiga, além de gerar, mostrar a importância
gerar proximidade, entender como o seu marketing funciona e como ele pode funcionar em conjunto com a área de Employer Branding. Mas você conseguiu em 1 ano, né? Numa empresa gigante, eu acho que é bem legal. É que eu sou cara de pau. E vamos para a pergunta da Bia Pivoto agora. Caio, como ser coerente durante o processo de implementação da estratégia de EB sem ser incoerente nas comunicações? Ou seja, como comunicar algo que é real da empresa? Legal. Acho que a Bia trabalha lá na Vanad, se eu não me engano. Se eu tô errado, depois me corrige, Bia. Eu não sei aqui. Eu acho que ela é Employer Brand junto com o Eric, lá na Vanad. Mas, Bia, eu acho que é muito sobre a verdade, sabe? Eu vou te dar um exemplo que é super legal. Quando a gente vai fazer lives para os nossos programas de trainee, a gente sempre tem uma cultura de ter uma aproximação com live com os nossos candidatos, e esses são sensacionais. A gente monta um verdadeiro estúdio lá na KPMG e tenta trazer dentro da nossa fila, da nossa casa para dentro da casa do candidato. A gente tem lá, sei lá, 5 câmeras, tem teleprompter, sabe? Tem uma puta estrutura. Eita, falei um palavrãozinho, gente, desculpa. A gente coloca um pi na edição. Tá bom, ótimo. Da Letícia, para editar isso depois. Mas eles me perguntam, Caio, meu Deus, e agora? O que é que eu falo? Eu falo, responda o que te perguntarem. O que eu não posso falar? Nada. Você pode falar o que você quiser. O que você quiser, você vai falar. Porque não adianta eu te botar um roteiro do que você vai falar, fulano. Porque quando o trainee chegar aqui, ele vai ver que você estava enganando ele. E ele vai lá te cobrar. Ele não vai cobrar a mim, não. Ele vai perguntar, você disse na live que era diferente. E, eles fazem isso, tá? Se você conta um negócio diferente, errado, eles vão atrás de ti. É impressionante, eu adoro. Então, a coerência, eu acho que ela vem da verdade. Ela vem da sinceridade. Eu lembro que a gente estava comentando numa das lives da KPMG sobre a questão de hora extra. E aí o trainee falou, mas eu fiz uma hora extra ali, depois do que é permitido pela ATAC. A gente, mas como é que você fez? Não, tive que pedir autorização, a gente subiu isso para o Ministério e tudo rolou como deveria acontecer dentro da legalidade. Mas, a gente não pode maquiar que tem períodos que a gente trabalha um pouco mais que outros períodos. Isso é natural em qualquer empresa, não adianta dizer, sabe? Eu não posso, a gente tem um dress code hoje, eu vou trabalhar com essa camiseta na KPMG. Hoje o dress code, ele permite que a gente vá menos formal. Mas quando eu vou para um cliente, eu tenho que me vestir conforme o dress code do cliente. Eu não consigo chegar, por exemplo, no chão de fábrica de terno e gravata, né? Eu vou estar ali com o público que está com dress code diferente de terno e gravata. Eu tenho que me aproximar a ele, ao mesmo tempo que eu não consigo chegar com a diretoria de um banco com essa camisa e com uma sandália de dedo. Eu preciso estar com um paletó, um blazer minimamente. E é isso, a gente tem que ser transparente, tem que contar, olha, o nosso dress code ele é flexível, mas viu, quando você for para o cliente, você vai precisar se atentar ao dress code do cliente. Porque senão o meu trainee ele vai chegar na KPMG, meu trainee ou qualquer outro profissional, pensando que tá tudo certo ali e eu não falei a verdade para ele. Então, acho que essa coerência, ela vem muito da sinceridade. Então, e aquilo que você acha que não vai vender muito bem a sua marca para o mercado, corrija enquanto employer branding. Então, se você vê que alguma coisa que, poxa, isso aqui é uma pergunta que sempre me fazem, mas se eu responder a verdade, ele vai pegar super mal. Então, você vai ter que procurar a área responsável pelo aquilo, se não for a sua, e tentar uma correção junto com a liderança daquela área, porque isso influencia diretamente na sua contratação. Então, eu tenho muito orgulho de falar da diversidade na KPMG, porque eu sei que é uma coisa que é sensacional e dificilmente uma empresa no Brasil trabalha tão bem os pilares de diversidade quanto a KPMG vem trabalhando. Então, eu gosto de falar, eu tenho orgulho de falar disso, de fazer parte disso. Mas se em algum momento eu perceber que isso não está sendo feito da maneira coerente, que eu gostaria que o mercado vislumbrasse, seria chamar a pessoa e pensar, isso aqui podia ser feito diferente, eu não consigo vender isso muito bem, eu não consigo levar isso de maneira transparente. Não adianta dar migué em employer branding. Você tem que ser verdadeiro, você tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Acho que a coerência vem da verdade, da sinceridade. Obrigada, Caio. A Bia é mesmo da Vanad, já me falaram. Né? Uma outra pergunta do Robson Sérgio. Gostaria de saber se é possível instalar a ferramenta Employer Branding numa instituição de ensino, escola. Sim, a escola também contrata. Eu acho que
as empresas, no geral, que têm funcionários, ou seja, todas elas, a maioria delas, exceto aquelas que são familiares, que não querem realmente ter um crescimento de quadro de profissionais, elas têm que ter se não conseguir ter uma área, dependendo do tamanho da empresa, ou da importância que aquilo vai ter para a estratégia, mas que tenha algum responsável que tenha esse olhar cuidadoso para a área de Employer Branding. Então, essa área ela tem que ter, aonde quer que você esteja na hora de contratar uma pessoa. Por exemplo, a GV tem que contratar, né, todo o seu quadro de profissionais, tanto do front office quanto do back office, e aí o quão atraente ela é, ou como ela se posiciona diante não só das suas concorrentes, porque, por exemplo, você precisa de pessoas de tecnologia, assim como o iFood precisa de pessoas de tecnologia, assim como a KPMG precisa de pessoas de tecnologia. Então, você tem que ser tão atraente quanto, por exemplo, a KPMG, o iFood, sei lá, a Gup, qualquer outra fintech no mercado. Então, sim, precisa ter uma estratégia legal de employer branding em qualquer área que você, qualquer tipo de negócio que você pense em contratar um futuro profissional, independente se é ou se são 2.000. Aqui uma pergunta da Fernanda Carvalho. Como você enxerga o cenário de employer branding em momento de pandemia, durante e após? Totalmente necessário, totalmente importante. A gente tem visto várias ações assim que não são employer branding, tá? Essas questões de benefícios, de flexibilidade de horário, de home office, nada disso é employer branding, não confundam, tá, pessoal? Isso são, vamos botar uma aspas aí, pelo amor de Deus, para ninguém me julgar depois, para não ser cancelado na internet, mas isso é uma obrigação das empresas de pensarem em como manter os profissionais saudáveis, seguros e conseguindo trabalhar com a mesma eficiência. Isso não é employer branding. Mas a área de employer branding, ela se torna totalmente importante, tanto dentro quanto fora de casa, no sentido de que agora, a gente está, por exemplo, feira de recrutamento. A gente não tem mais feira de recrutamento ali, né? O face-to-face. As entrevistas mudaram. Como estão sendo conduzidas essas entrevistas? Como é que a gente está vendendo a nossa marca durante essas entrevistas online? Os processos seletivos estão totalmente diferentes. Aquelas empresas estão com vagas congeladas. A hora que abrir essas vagas vai ser de uma vez. Como você está engajando o mercado com a sua marca empregadora, para que ele fique lembrando de você sempre, sabe? Agora está com a vaga congelada, mas eu continuo sonhando em trabalhar lá, tá? Então, como é que você está se mantendo ativo no mercado enquanto marca empregadora nesse período onde a gente não está se encontrando, a gente não está vendo, eu não consigo fazer um working day, eu não consigo fazer uma palestra para gerente dentro de uma empresa, eu não consigo fazer uma gestão aproximada das pessoas que têm interesse na minha marca empregadora. Então, como que a gente vai fazer? Quem vai criar essa estratégia é o time de Employer Branding em parceria com o marketing. E o pós-pandemia, se envolvam, tá? Entendam como a empresa está pensando nesse plano de retorno. Isso é super importante, esse envolvimento da área de Employer Branding, porque muitas coisas vão mudar e isso talvez influencie diretamente na sua estratégia de comunicação com os seus futuros profissionais, com os seus candidatos. Então, entendam como isso vai acontecer, o que é que vai mudar. Quando eu falo que benefícios, né, pacote de benefícios não é Employer Branding, é obrigação, eu digo isso, mas assim, quem vai fazer a boa venda dele é o nosso time de Employer Branding, que vai saber conseguir linkar isso com os interesses, com os valores, com aquela posição. Então é importante que você esteja antenado. Se não estão te envolvendo, dá uma puxadinha, fala, viu, como é que está sendo pensado o nosso plano de retorno? Vamos fazer isso. Como é que eu posso ajudar enquanto Employer Branding? É super importante a participação. Outra pergunta, Caio. Vinícius C. Santos. Existe diferença do EB no Brasil com as estratégias globais? Se sim, pode citar algum exemplo? Existe. Eu acho que empresas globais, elas têm que tropicalizar sempre as estratégias. Não adianta. Eu tive num evento ano passado onde reuniu RHs da KPMG de 36 países, foi na Argentina, e a gente estava fazendo algumas trocas, né, de estratégia de employer branding. Quando eu comecei a apresentar o que a gente está fazendo no Brasil, todo mundo ficou chocado. Nossa, eu não acredito, como assim? Aqui talvez a gente não fez isso porque talvez não funcione, mas é demais. Então, é isso. Tropicalizem. Às vezes a KPMG tem uma área global de employer branding que manda algumas diretrizes para a gente e a gente tenta, ao máximo, dentro da nossa estratégia aqui no Brasil, atender o resultado final, não necessariamente toda a construção daquela estratégia. O que eu comecei o call falando, o webinar falando, é tanto call que a gente faz por dia, que agora tudo que eu vejo uma câmera para mim é call. Mas o que eu comecei falando, na verdade, nos outros países, ele é uma estratégia unicamente de employer branding.
ele não tem uma contratação no final. Então, como é que funciona? Os outros países, eles entram com a competição de case, onde as pessoas têm que resolver a case, parecido com o hackathon. Resolveu essa case, o melhor grupo que resolveu aquela case vai para uma competição global, que esse ano seria na Coreia do Sul. A gente estava com passagem comprada para ir agora em abril e, enfim, teve que cancelar, vai ser um evento digital online. E lá ele disputa com vencedores de KPMGs do mundo inteiro, de 36 países. Mas não são pessoas contratadas na KPMG. Aqui no Brasil a gente tropicalizou, a gente pegou essa estratégia, modificou e a gente pegou, os 50 melhores a gente vai contratar como trainee da nossa área de consultoria. Além dele poder viajar e conhecer outras KPMG do mundo, ele também vai ser contratado. A gente já vai dar um prêmio para ele aqui de antemão, além da premiação que é $50 mil em serviço da KPMG, ele vai ser contratado aqui também. Então, a gente tropicalizou. Aí, por exemplo, o Global, ele faz um evento, né, para cerimônia de premiação, que é um evento totalmente diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem um negócio mais caloroso, diferente. A gente usa muito da nossa mídia para divulgar, a gente traz pessoas de fora, sabe? Faz realmente um evento. Então, a tropicalização, ela é necessária. Os países, eles não se comportam igual, as pessoas não têm as mesmas necessidades. Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema de contratação de pessoas transexuais. A gente tem que olhar para isso quando a gente vai pensar numa estratégia de employer branding. Alguns países não têm tanto essa necessidade de pessoas negras, de mulheres na liderança. Então, assim, de repente, as necessidades de contratação e de que a estratégia tem que ser direcionada aqui no Brasil é diferente. Então, acho que o exemplo que eu dou é o Kik, e sim, tropicalizem as estratégias, porque elas são necessárias. E se o global achar ruim, mostra a realidade do Brasil. Fala, aqui é diferente. Uma pergunta agora da Valquíria Ferreira, do Grupo Aço Cearense. Começo a pensar toda essa estratégia dentro de uma organização. Temos áreas de gestão, de cultura e clima, comunicação e marketing, e cada uma delas com uma responsabilidade dentro do processo de EB. É possível implementar esse processo via comitê, envolvendo todas essas áreas, ou o EB deve ser liderado pelo RH? Abraços e parabéns pelo web, tema fantástico. Obrigada, Valquíria. Abraços. Eu conheço essa empresa. Na minha antiga empresa, eu trabalhava muito no Ceará, então visitei muitas empresas lá, conheci vocês. Mas, olha, eu gosto, tá, da ideia do comitê, né? Várias áreas trabalhando dentro daquilo. A gente só tem que entender qual que é o nível de disponibilidade de horas e dentro de employer branding que aquelas pessoas vão ter semanalmente ou diariamente. Qual a dedicação que elas vão ter para aquilo acontecer? EB, ele é dedicação. Ponto. Você tem que se dedicar àquilo, você tem que focar naquilo, porque qualquer coisinha, qualquer detalhe, ele é muito grande. Você está lidando com a sua marca empregadora, você está lidando com a carreira de várias pessoas. Não é brinquedo lidar com carreira de pessoas. Você tem uma responsabilidade muito grande enquanto um profissional que comunica sobre aquela carreira, que vende uma carreira para aquela pessoa, independente do RH, né, do recrutador que vai fazer aquilo, o seu papel enquanto EB, ele é de grande responsabilidade. Então, assim, eu acho que pode funcionar embrionariamente, tá, um comitê, mas eu indicaria que a sua empresa ou deixasse isso com os profissionais de RH, tendo uma pessoa encabeçando, né, um PMO mesmo dos projetos de employer branding, ou então institua uma área na sua empresa, até incentivando aí que mais profissionais se especializem nisso, para que eu acho que todos ganhem. Eu acho que employer branding é benchmark, por ser uma área nova, ele é benchmark, então a gente troca muito, a gente não tem concorrência nenhuma, isso é sensacional. A gente vive se falando, profissionais de employer branding de empresas diferentes, se conversando para entender o que está sendo feito, como a gente pode fazer, qual é a diferença de uma para outra. Então, assim, estimulando a criação da área, se isso é possível, façam esse investimento. Se o comitê é a única ação que vocês conseguem ter agora, deixem isso de maneira embrionária ainda, não deixem isso como definitivo. Eu acho que vocês vão precisar, em algum momento, vocês vão sentir a necessidade estratégica e de inteligência de ter uma pessoa encabeçando e conectando essas áreas que estariam nesse comitê de uma maneira diferente, em torno de um projeto. É minha dica, tá? Não quer dizer que seja 100% o que vocês precisem fazer aí. Eu seguiria nesse plano que eu mencionei. Mais uma pergunta da Bia aqui, Pivoto. Como você mede as suas ações de EB? Quais são os KPIs que você acha relevante?
Então, acho que a gente tem esse relatório, a gente faz um relatório anual das ações de Employer Branding, e aí para entender qual que foi o nosso impacto interno, externo, quantos profissionais foram envolvidos, quantos profissionais já têm sabendo, né, da estratégia de EB, eu acho que um KPI super legal para entender como a sua estratégia está sendo feita é a conversão, né, da mídia feita para as vagas que são quem está se inscrevendo naquelas vagas, qual que é a conversão disso, e depois um outro KPI que converte isso nos contratados e faz um comparativo de onde está vindo toda a tua audiência de Employer Branding. Acho que isso é um grande KPI que você consegue usar para vender Employer Branding da sua empresa. Eu acho que um outro KPI que a gente pode utilizar, e aí não sei se necessariamente é um KPI, mas são as revistas especializadas, o que estão falando de vocês, qual é o ranking que você está naquelas revistas, nos gráficos, nas pesquisas que tem de empresas desejadas a se trabalhar. Isso é super legal. Eu sempre tenho metas, sabe, de como a gente vai crescer um nível, como a gente vai subir 2 níveis, como é que está a escadinha do global, como eu posso influenciar o meu global a subir um nível também. O meu eu não estou ainda. Qual que é a estratégia que a gente vai fazer para a gente entrar nessas pesquisas, para que a gente possa ser vista também? Eu acho que o KPI, Bia, é muito referente de como a tua empresa está vendo o Employer Brand. Por exemplo, na KPMG, eu tenho KPIs de turnover, a gente analisa isso e como a gente consegue modificar, como a gente consegue fazer um onboard melhor dentro da KPMG, usando a nossa área de Employer Branding, traçando um perfil, uma estratégia que não é só momentânea da entrada, mas sim que é anual, que é bianual. Então, como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente quer analisar como as pessoas quanto tempo elas ficam, quanto tempo elas, depois que entram na KPMG, por quanto tempo elas ficam, aquelas que saem, qual o motivo da saída dela. Então, tem todas as análises que a gente faz desde uma pesquisa de GPS para gerar um KPI qualitativo, é muito menos numeral, de entender como as pessoas estão vendo. Então, acho que vai depender muito do que o Eric te pedir aí, do que o Eric aí na verdade te pedir, de o que o teu EB tem que converter. Sabe, o nosso EB na KPMG, eu falo assim, o nosso, porque as empresas, às vezes, elas colocam o Employer Brand, por exemplo, o pessoal lá do Ceará colocou isso num comitê. Eu acho que a cobrança tende a ter ser menor do que, por exemplo, você tem uma área instituída onde você está influenciando diretamente na estratégia da empresa. Então, quando eu entro na estratégia da empresa, eu tenho vários deliveries, vários KPIs, às vezes da própria KPMG, que eu tenho que me adequar enquanto estratégia de Employer Brand para fazer esse entregável. Aí, mais uma pergunta aqui. Como que é tratada a questão da diversidade pelo EB da tua empresa? Ai, eu adoro, viu? Eu adoro, porque é um tema que tá na minha pauta, né? Assim, no meu dia a dia, é uma coisa que eu trabalho com muita atenção, muito carinho. Eu tenho um recorte pequeno de lugar de fala, de diversidade, mas eu uso desse recorte para que eu possa estimular outras pessoas a fazerem isso de dentro para fora de casa. Nós temos várias atividades dentro da KPMG, nós temos 5 pilares de diversidade, o Know, o Ebony, o Voices, o Buddies, que são pilares onde priorizam e ensinam sobre algumas minorias que tem, né, tanto fora quanto dentro, minorias entre aspas, né? Eu acho que a gente usa esse termo, ele é até errado de ser usado, porque hoje as minorias são a maioria, né? Então, onde a gente consegue se conectar com essas pessoas, ensinar sobre isso, e eu trago muito disso na hora de comunicar sobre a nossa marca, na hora de fazer um hot site, sempre vai ter um disclaimer falando de como a gente trabalha a diversidade. A gente vende isso com muita força, e eu vendo com muita fé, porque eu acredito no que a KPMG vem fazendo com os nossos pilares de diversidade. Então, isso é trabalhado constantemente, dia e noite. Não existe pausa para trabalhar a diversidade em EB. Qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente vai envolver os nossos pilares de diversidade, a gente vai trazer para próximo da gente agora a Patrícia Molino, vai trazer a Eliane Momesso, que é da Cidadania Corporativa, a gente vai envolver essas pessoas, porque a gente quer que seja, além de lá dentro de casa, todo mundo conhecer, a gente quer que o mercado saiba o quão bom, o quão evoluído nós estamos, o quão à frente nós estamos quando o tema é a diversidade. Eu tenho aqui mais uma última pergunta. Se alguém quiser fazer mais perguntas enquanto ele estiver respondendo, ainda dá tempo. O que você recomenda para quem está com a ideia de implementar estratégias de EB na empresa, que vai começar do nada? Seja criativo, seja ousado. Acho que a ousadia ela é necessária.
a gente está num mercado ali que é um mercado totalmente volátil, elástico, se não tiver um pouquinho de ousadia, não vai para frente, assim, sabe? De realmente questionar o status quo, não só da sua empresa, mas do próprio mercado, sabe? De como o mercado está se comportando. Pera, deixa eu me fazer diferente, deixa eu botar um salzinho, um temperinho aqui para que eu consiga me diferenciar. Então, acho que a sua personalidade nesse processo de criação vai ser muito importante. O quão teimoso, às vezes, você é por acreditar, o quão curioso você é. Eu acho que quando você está implementando uma área, você tem que estar se metendo ali, não se metendo no mau sentido, mas se envolvendo nas missões e jobs das outras áreas para que a sua área comece a ser procurada enquanto uma área referência de marca empregadora. Então, seja ousado, seja intrometido, cara de pau. Acho que é importante, sim, você ter esse pensamento um pouco fora da caixinha. Analise sempre com um olhar de fora a empresa, não olhe como um profissional. Eu sou completamente apaixonado pela KPMG, então, às vezes, eu tenho que tirar um pouquinho o olhar e começar a olhar, o que é que a gente pode fazer diferente do que a gente está fazendo para que isso seja realmente uma mudança e ela seja factível e articule bem a sua estratégia para a sua liderança. A sua liderança ela é super importante nessa aquisição da área, né, de que você consiga botar isso em prática. Então, a liderança ela é importante para isso. Se você já tem uma liderança totalmente comprada, articule para que a empresa inteira comece a ver, a ouvir e a entender a importância. Employer Brand não é publicar vaga no LinkedIn. Employer Brand é estratégia. Muito bacana, obrigada pela resposta. Tem mais... chegaram mais duas. Caio, qual a sua dica para convencer a liderança a investir em uma área de EB? Da Carla Kloppner. Carla, acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Que lá no começo, que eu comentei que eu acho que a principal dica é você atrelar toda a sua estratégia de employer branding com tanto os resultados financeiros da empresa quanto os resultados qualitativos de people daquela empresa. Então, não é só apresentar a parte midiática, a parte interessante, que eu quero dizer, sabe, a parte colorida. É você, ali por trás, ter uma justificativa altamente inteligente de como a sua estratégia vai estar linkada à estratégia, às metas daquela empresa no final de um ano fiscal, no final de uma estratégia, de uma ação de employer branding. Tem mais uma pergunta aqui da Lígia. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui. Boa tarde. Gostaria de saber do Caio como as pessoas que não têm muito recursos financeiros poderiam investir na carreira e quais as melhores opções de cursos básicos para termos oportunidades de contratação. Tá, eu acho que investir na sua carreira não necessariamente se precisa de ter muita grana para isso. Eu acho que hoje a gente tem tantas coisas, por exemplo, espaços como esses de conversa, que eu acho que a pandemia trouxe bastante, né? Até mais do que a gente tinha antes, que a gente pode investir um tempinho para que a gente possa conhecer um pouco mais das vivências. Eu acho que hoje é muito mais do que experiências, é você entender as vivências das empresas para que você possa se sentir ou à vontade de trabalhar ali ou de procurar uma vaga sobre aquilo. Então, eu acho que o investimento que você tem que fazer é muito mais do seu tempo, tá? É muito mais do seu tempo do que de dinheiro em ler, em entender, em procurar saber, em se especializar. Eu acho que, quando eu falo se especializar, tem que ter um pouco de cuidado, porque hoje o mercado cada vez mais está atento a profissionais que são multifacetados, são multitasks, multidisciplinares. Então, quanto mais você se aproximar disso, mais você vai ter uma chance maior você vai ter... o cachorro já quer latir aqui. Chance maior você vai ter de estar no mercado. Então, torne-se multidisciplinar, aproveite o tempo que a gente está em casa para estudar outras coisas. Eu acho que quando a gente está no RH, a gente nunca imagina tantão de coisa. Quem que imaginava aí, por exemplo, vocês imaginariam que nesse momento estariam em casa comprando iluminação para fazer uma live e, sabe, colocando um plano de fundo, né? A FGV também teve que de uma hora para outra, e isso só foi possível tão rapidamente porque os profissionais são multifacetados, são multitasks, são multidisciplinares. Então, acho que a minha dica é tornem-se pessoas elásticas. Eu sempre uso essa palavra porque eu acho que ela realmente justifica várias coisas. Tornem-se pessoas que tenham conhecimentos variados e se aprofundem naquilo que vocês mais gostam de fazer. E é isso tudo, além de se transformar num profissional bem mais qualificado, com um custo um pouco baixo, você vai conseguir identificar qualquer empresa que você escolhe para trabalhar.
Olha, foi um grande desafio para a gente também, viu? Entrar no home Eu office, imagino. colocar todo mundo online, mas em uma semana Exato. estávamos já adaptados. Lógico, sempre tem um probleminha no meio do caminho que são as contingências que nós resolvemos, mas hoje, É corrido, né? nós estamos desde 15 de março, né? Não lembro exatamente a data, mas funciona perfeitamente. Agora tem que Exato. funcionar Então, perfeitamente. e assim, as pessoas tiveram que ser multitask nesse momento, né, Lu? Porque se não Sim, fossem necessariamente só aquela pessoa, o pessoal que só sabe fazer aquilo daquele jeito, só sabe dar aula em sala de aula, só sabe escrever no quadro, não ia conseguir se adaptar. Então é muito sobre isso que eu acho que é uma dica que eu dou para quem quer fazer uma inserção no mercado de trabalho, é cada vez mais conseguir, sabe, ter várias facetas ali que você pode, numa entrevista, articular sobre elas para fazer um delivery diferenciado do que está sendo feito hoje naquela empresa. uma pergunta anônima agora. Eita. O home office definitivo é uma estratégia de EB? Quais os ganhos intangíveis? Não. Home office não vai ser estratégia de EB nunca, tá? Home office é um benefício da empresa, e aí fica numa outra areazinha lá, fica na área de benefícios, né? De recursos humanos, dentro de benefícios. A venda, talvez, do home office, vocês podem usar o home office como uma estratégia de posicionamento de marca empregadora. Ah, minha empresa hoje, você trabalha de casa, isso chama atenção, isso é legal, sabe? Você construir um projetinho de divulgação sobre isso, mas não, home office não é employer branding. Ele pode estar te ajudando em alguma coisa de comunicação, na venda dos benefícios, mas tomem cuidado para não confundir benefícios com employer branding. Employer branding é só marca empregadora. Imaginem só, aquelas pessoas que tinham vários benefícios, que eram benefícios que você só consegue usar se você estiver fora de casa. E aí agora? Se você não tem, se a marca empregadora está atrelada totalmente a seus benefícios, você fica sem uma marca empregadora para vender no mercado. Então, não atrele necessariamente. Você pode usar os seus benefícios para vender melhor a sua marca, sim, mas não. Home office não é employer branding. E aqui eu tenho mais uma. Como é possível aplicar esses conceitos em uma empresa que está começando? É ótimo, porque você já começa... do zero, né? Exatamente. Imagina você ter que aplicar esses conceitos que são totalmente modernos em uma empresa centenária, por exemplo, como a KPMG, né? A gente não tinha estratégia de employer branding, como muitas empresas não tinham, né? Tem empresas que têm um pouco mais de facilidade, aí vou dar um exemplo, a Unilever, eu acho que a Bia, conheço a Bia lá da Unilever, também chama Bia, que, as pessoas sonham em trabalhar na Unilever, né? Porque tem ali toda a relação com a marca, todo mundo tem um produto da marca na casa, você vê desde criança. Então, e aí depois a Bia teve um desafio de transformar isso tudo em um conceito de marca empregadora. Então, independente do tipo de empresa, quando você pega uma empresa que é mais antiga, que tem já uma estrada, você tem que ou adaptar a cultura dela ao employer brand, ou criar uma cultura de employer brand que se conecte com o mercado ao mesmo tempo que esteja dentro do que aquela empresa tem na sua cultura. Já que a sua empresa está começando, você consegue fazer as duas coisas andarem juntos, sabe? Então, na hora de construir, de entender qual vai ser a cultura da sua empresa, como vocês vão trabalhar essa cultura, o que vocês têm de pilares, de valores, como isso pode ser vendido para o mercado, de repente, não, esse valor ainda não é nosso, meu. Como que eu vou vender colaboração numa empresa que ainda nem começou, por exemplo? Eu não tenho funcionários aqui, então como que a gente pode, né, comprovar o nosso instituto de colaborativo aqui dentro se eu não tenho ainda? Então, o que eu posso vender? Eu posso vender a liderança, por exemplo. Então, os nossos líderes hoje estão inspirados, querem ser exemplos para os próximos líderes. Isso pode trazer. Então, são vários exemplos que você pode construir ali paralelo com o teu time de marketing que está construindo todo o conceito, os valores, a missão, a visão, todos os pilares da sua empresa. Eu acho que vai ser até mais tranquilo, viu, do que construir isso numa empresa que já está andando. Como eu falei, é reformar um transatlântico com ele no mar. Né? Nesse caso, não, você pode construir o transatlântico junto, colocando a estratégia de employer branding na estratégia da empresa. É até mais fácil de inserir ali, de pedir uma graninha a mais, para poder fazer executar as suas ações. Agora é a nossa última mesmo, Caio, porque a gente está chegando perto do nosso horário, e então eu vou fazer essa última que não foi feita. Tem uma pessoa aqui que perguntou, não sei o nome, o que é Employer Branding, EVP e cultura organizacional. Eu sei que você já falou sobre o conceito de Employer Branding, e ela pergunta também qual é a relação de Employer Branding, EVP e cultura organizacional. Tá bom.
Quem tiver mais pergunta, pessoal, meu LinkedIn é Caio Murtinho, me adiciona lá, me manda. Prometo que consigo, não respondo na hora, que é muita gente mandando lá, mas a gente vai respondendo com o tempo, a gente marca, quem sabe, um benchmark. Mas E sobre só a sua uma coisa pergunta... também, deixa eu avisar aqui, eu vou pedir para colocar aqui no Q&A para todo mundo o e-mail do Admissions Office, também as pessoas podem direcionar para mim, que a gente direciona para o Caio, tá? Fechado, ótimo. Mas, assim, quando a gente fala de employer branding, se a gente for fazer uma tradução muito livre disso e colocar isso muito no papel, fica muito seco. Se a gente pedir, Caio, o que é? Lá no começo, lembra que para te responder, eu não consegui te responder sinteticamente, tive que abrir o coração para falar de employer branding e EVP. Então, eu acho que está muito, as duas coisas estão muito relacionadas em como a sua empresa quer se posicionar internamente, externamente, e como os seus valores querem ser repassados, e quais desses valores eles realmente são valores reais da sua empresa. Então, quando eu falo isso, porque ele está extremamente conectado com a cultura organizacional. Então, quando a gente reforça ali a fala de que é B, é de dentro para fora, é muito disso. Não adianta a gente vender uma cultura para o mercado que não seja a que você tem dentro da sua empresa. Não adianta você vender uma cultura de startup quando você lá dentro tem uma empresa totalmente com uma organização diferente de uma startup, ou vice-versa. Então, como você vai vender a sua cultura organizacional é através da sua estratégia de employer branding e de EVP. Então, a gente até também comentou que um passo do outro, o EVP está um pouco mais acima do employer branding, que as coisas conseguem andar separadas ali quando a gente fala de EVP e employer branding, mas o EVP ele necessita de um employer branding bem resistente, consistente, de uma raiz bem profunda para que ele seja um EVP realmente inserido em todas as escalas de nível de liderança e de estratégia de empresa. Então, acho que as três coisas estão extremamente conectadas. Cultura organizacional, ela tem que ser vendida para fora, sim. Você tem que ser transparente, tem que ser claro, tem que ser aberto sobre sua cultura para que você consiga trazer pessoas aderentes à sua marca, com fit cultural muito próximo à sua marca e que não se arrependam de ter entrado na sua empresa. E a responsabilidade, parte dessa responsabilidade é do employer branding, de como a gente faz isso com a nossa cultura organizacional através de ações de EB e do nosso EVP. Obrigada, Caio. Foi uma delícia estar aqui com você hoje. Eu quero agradecer sua participação, sua disponibilidade. Quero agradecer a presença de todos aqui. Infelizmente, eu não vejo o rostinho de ninguém, mas depois eu vou saber o nome de todo mundo que participou. E fico muito feliz Obrigado, Lu. ter feito esse bate-papo com você. Agradeço em nome da FGV-AESP a participação de todos. Quero dar um aviso também que nos próximos dias todo mundo vai receber uma pesquisa. Nós ainda não definimos o tema do próximo Café com RH. Então, se vocês puderem responder essas perguntas, né, e colaborar com sugestões de temas, vai ser bem bacana. Assim a gente constrói junto o próximo café. Cecília, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer bastante ao Caio e, de fato, acho que vocês são reconhecidos assim, como uma super marca, atraindo muitos candidatos e parabéns por todo esse seu trabalho que você tem feito. Eu acho que você trouxe uns insights excelentes para as empresas, porque eu acho que cada vez mais o employer branding não é um rodízio, é uma estratégia e que se a empresa de fato quer recrutar pessoas competentes e que depois vão continuar lá, ele tem que ter um forte employer branding bem estruturado, da forma como você apresentou, a gente ficou assim muito entusiasmado. Obrigada, Carla. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí, pelo tempo. Acho que é super legal a gente falar dessa temática. E, enfim, assim, todas as coisas que a gente falou aqui foi uma questão muito de time. A nossa equipe é muito legal, uma equipe super eficiente, uma equipe que realmente tem uma cabeça ligada com os negócios e o coração nas pessoas. Então, todo o time de jovens, o time de employer branding que a gente está à frente são times incríveis, sensacionais, de pessoas totalmente profissionais, e é por isso que a gente consegue tão rapidamente algumas conquistas lá na KPMG. Então, acho que uma última dica é construam times de alta eficiência na hora de pensar no EB, porque é super importante as pessoas comprarem as ideias e vestirem a camisa junto com a liderança e com quem estiver à frente da área.
Obrigada. Olha, um último aviso, a sessão foi gravada, em breve ela vai ser disponibilizada no YouTube. Caio, mais uma vez, obrigada, Cecília, obrigada a toda a equipe de apoio da FGV, da Diretoria de Comunicação, obrigada a tua equipe também, Cecília, e a minha, que está aqui inteira. Obrigada, gente. Um beijo, boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau.